Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos conhecer uma introdução, uma visão geral sobre as áreas, de ciência de dados e Big Data. E eu queria também deixar a indicação de algumas referências bibliográficas que vocês podem encontrar na internet. Essa última, por exemplo, é um trabalho de conclusão de curso de ciência da computação da UFAL de Arapiraca, que está disponível também para download no repositório da universidade. Pois bem, então vamos ter uma visão geral, do que nos espera nessas áreas. Mais especificamente, conhecer alguns termos, saber a diferença entre eles, conhecer o que é a área de descoberta de conhecimento em banco de dados e, mais especificamente, que é a mineração de dados, que é um dos passos, uma das etapas dessa descoberta de conhecimento em banco de dados. A nossa prática desse conteúdo, dessa parte do conteúdo, a gente vai fazer usando a ferramenta RapidMiner. Lembrando que mais adiante, no decorrer do curso, nós também iremos utilizar ferramentas diretamente ligadas à programação, bibliotecas programadas diretamente. Porém, quando chegar na etapa de programação, utilizaremos a linguagem Python. Então, primeiro um panorama geral. Então, a primeira definição de Data Science, mais ligada à área de ciência de dados, vocês podem até estranhar quem conhece, um pouco, ou quem já leu algum livro desse escritor russo aí, chamado Isaac Asimov. É muito famoso em uma área da literatura conhecida como ficção científica. Isso mesmo. Então, a primeira definição, o primeiro relato de ciência de dados que se tem conhecimento, da década de 40, e foi justamente escrito num relato de ficção científica. Então, é a realidade imitando a arte. Então, o que é isso? Então, ciência de dados é a noção que cientistas, usando estatística sofisticada, matemática, sociologia e etc., conseguiriam prever de forma precisa alguns eventos humanos, tais como guerras, revoluções, resultados de eleição e etc., tudo baseado em comportamentos padronizados ou em análise padronizada de comportamentos. Então, identificação de padrões comportamentais. Claro, a principal ferramenta nessa seara é a estatística. Então, Isaac Asimov já tinha especulado essa possibilidade, claro, em um livro de ficção científica. E a ciência de dados veio para transformar isso em realidade. Então, um dos principais problemas que motivam Big Data, já já a gente vai ver especificamente uma diferença sutil, entre ciência de dados e Big Data, mas estão fortemente relacionados. Então, se a gente pensar em ciência de dados de maneira geral, não vamos restringir apenas a Big Data, mas tem essa indagação aí. Será que a ciência e a mídia social terão a possibilidade ou estarão hábeis a prever eventos mundiais, ou a mudança do mundo através de eventos, ou eventos importantes no mundo? Então, um exemplo prático, ou traduzindo essa pergunta em um exemplo mais específico olha só, será que isso já não é realidade? Será que conhecendo o seu histórico de compras e os tipos de coisas que você compra, o mercado varejista não poderia criar uma experiência mais imersiva, personalizada, que induzisse a comprar mais, ou que te induza a comprar mais, porque isso já é obra do presente, Então, isso é ciência de dados. Tá? Então, ciência de dados está preocupado com tudo isso e já é uma realidade. Então, a ciência de dados lida com dados estruturados e não estruturados. Então, é uma área que abrange tudo, que abrange desde a limpeza de dados, nós veremos isso daí, preparação, análise desses dados, a apresentação ou a visualização desses dados também. Todo o ciclo de produção ou de experimentação, limpeza, preparação, análise dos dados e a exibição também.
Então, a ciência de dados, ela utiliza várias ferramentas, dentre elas, ferramentas estatísticas, né, ou de matemática aplicada, ferramentas de programação, ferramentas lógicas, realmente, para a resolução de problemas. Então, lida desde a captura dos dados até, né, a preparação e alinhamento dos resultados finais. Então, em outras palavras, é um conjunto de técnicas e ferramentas que são utilizadas para extrair essas informações e identificar, né, as informações por meio de inferência e de estatística, ou dedução e estatística. Tá? Então, se a gente olhar para uma definição, né, ou uma informação que pode nos deixar impressionados, né, de um chairman da IBM, né? Então, olha só o que é que ele nos diz. A maior mudança é o crescimento de dados não estruturados. Quer dizer, dados que não estão gravados sequer em bancos de dados, em bases de dados. Por exemplo, dados textuais das redes sociais, imagens, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, seja de qual rede social for. Né? Então, esse grande volume de informações nos faz imergir num grande universo de dados, que é o que chamamos de Big Data. Tá? Então, Data Science, ou a ciência de dados, ela é a ciência para trabalhar com esses dados. Agora, Big Data é o fenômeno que nós vivemos atualmente, que é essa avalanche, esse grande volume de dados. Então, Big Data é caracterizado pela existência de fontes de dados que normalmente são extremamente volumosas, né? Dados de toda natureza, não apenas dados estruturados. Então, os dados são heterogêneos, né? Estruturados ou não. Né? Então, essas bases de dados, essas fontes de dados são dinâmicas, envolvem uma geração praticamente contínua de dados. É o que acontece nas redes sociais, na internet de maneira geral. Né? Imagine quantas câmeras de monitoramento existem, quantos dados são gerados a cada minuto hoje em dia no mundo. Então, esse grande volume de dados, a Big Data, demanda formas inovadoras de lidar com esses dados. É um processamento contínuo, uma monitoração dos dados. O que é que se faz? Que tipo de triagem nós podemos fazer? Né? Mas o objetivo é sempre a tomada de decisão. Continuando com algumas estatísticas, né, e informações importantes relacionadas a esse universo gigantesco de dados que chamamos de Big Data, olha só que temos de informação. Os dados mundiais, sejam estruturados ou não, dados de maneira geral, estão dobrando em volume a cada 18 meses. Então perceba que é realmente algo impressionante. Né? Continuando, 2,5 bilhões de gigabytes de dados foram gerados diariamente em 2012. Então, é um volume de dados absurdo. A previsão era que até 2020, isso se tornou realidade, né? Cerca de 1,7 megabytes de informações estruturadas ou não serão geradas a cada segundo por cada ser humano do planeta. Então, essa informação ou esse volume de dados tende a ser muito maior, porque há uma tendência de utilização de monitoramento, pessoas que transitam com uma câmera ligada o tempo inteiro, né? Transmitindo essas imagens. Então, esse volume de dados, né, contextualizados ou não, quer dizer, informações ou dados soltos, né, ele é um volume muito grande, é um volume que tende a crescer ainda mais. Então, 2,2 milhões de terabytes de novos dados gerados todos os dias. Em outras palavras, o equivalente a 2 vezes a quantidade de dados ou informação no Museu do Louvre.